Olá, sejam todos bem-vindos no podcast Conta Tudo pela ITT Play. E você também pode ver toda a programação através do nosso aplicativo ITT Play, que você pode baixar aí no seu celular. E hoje a gente vai falar sobre um tema ainda pouco falado aqui no Brasil, que é o TDAH. E para falar sobre esse tema, eu convidei a médica psiquiatra Andressa Santos. Tudo bom, Andressa? Tudo bem, Bruna. Boa tarde a todos que estão em casa e que forem ver esse podcast, né? Muito obrigada pelo convite. Achei super interessante a proposta e você pensou fora da caixa. Adoro isso. Andressa, eu já estava pesquisando nas redes sociais muito sobre esse tema, que eu acho que ainda é pouco falado aqui no Brasil, as pessoas falam pouco. Vi alguns projetos de políticos que vêm fazendo aí para melhorar essa questão do pessoal do TDAH. E para a gente iniciar essa nossa entrevista, eu sempre converso assim com algo bem leve, Andressa, falando um pouco de quem é a Andressa. Eu tenho uma dificuldade um pouquinho de falar sobre mim, mas eu tenho 31 anos, sou a caçula da casa, sou a filha mais nova. Eu não gosto muito de começar falando da profissão, porque eu acredito muito no poder do autoconhecimento, e eu acho que o mais importante é o que tem dentro primeiro, né? Não que a profissão não seja importante. Mas eu gosto muito das coisas simples da vida, da leveza dos momentos. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, pra eu tomar uma decisão, por exemplo, em relação a um trabalho, em relação a um projeto, a uma amizade, a tudo, eu tenho que primeiro estar me sentindo bem. Então, eu sou a favor das coisas simples, da leveza, do sorriso leve. Sou muito profunda. Eu acho que eu já nasci com 100 anos, né? E eu gosto de conversas profundas. Eu não gosto muito do raso, de tudo que é raso, assim. Eu acho que eu sou mais... gosto intensa, sou muito intensa, isso é verdade. E eu sou psiquiatra, né? Sou especialista em infância e adolescência, apesar de atender adultos. E hoje a minha principal área de atuação, minha principal especialidade é o TDAH. Olha aí. Andressa, tu é aquariana, tá parecendo assim que é Bruna. No mundo da lua. Sou aquariana. Meu Deus, de qual dia? Sou aquariana. Do dia 19 de fevereiro. Olha aí. Dizem que o aquariano vive um pouquinho no mundo da lua, sim, né? Então... a gente vive no mundo da lua. Somos intensas demais. Intensas demais. Eu não concordo muito quando falam que aquariano não. Né? Jamais. Pedra de gelo. Somos bem carinhosos e tudo. Bem apegados, de uma certa forma. Né? E como é a Andressa no dia a dia? Complicado, porque eu tenho TDAH, né? Uma revelação. Então, assim, como diz meu marido, eu sou Tasmania. Eu venho, bagunço tudo, deixo umas coisas ali no começo da casa, outras na sala, outras no quarto. Tô tentando melhorar. Sou muito inquieta, eu tenho a mente muito inquieta, então o tempo inteiro eu tô pensando numa coisa nova pra fazer, numa inovação pra trazer, numa melhoria pro consultório, num curso de autoconhecimento pra fazer. Então o tempo inteiro eu tô pensando 100 coisas ao mesmo tempo. Eu sou inquieta, um pouquinho impaciente. Então, não me peça pra ficar horas no salão, por exemplo, que eu não vou ter paciência. Se eu for ficar, Bruna, tem que ser com fone de ouvido, né? Vou adotando algumas estratégias. Vendo ali um filmezinho. Filme, só se eu tiver muito interesse, suspense, que vai me prender do começo ao fim. Mas eu vou falar um pouquinho do que as pessoas falam de mim, pelo menos. Minhas amigas, pessoas próximas. Que eu sou leve, que eu sou tranquila, que eu sou espontânea, e isso eu concordo, assim. E eu venho trabalhando muito esse processo do autoconhecimento. Então, cada vez mais eu tô me mergulhando em mim e me conhecendo mais e tendo mais certeza das minhas qualidades, dos meus defeitos, de como melhorar. E eu acho que a gente tá na vida, tá aqui nesse plano, é pra evoluir, né? Então, eu tento melhorar um pouquinho cada vez mais. Gente, assim que a Andressa chegou aqui, já deu pra sentir a leveza dela, viu? E Andressa, qual é a tua religião? Eu não tenho uma religião fixa, até porque tudo que é muito fixo, rígido, pra mim, eu percebo que me incomoda um pouco, né? Eu sou muito aberta. Então, eu sou cristã, eu acredito em Deus, mas eu não tenho nenhuma religião fixa, formada. Até porque, na minha visão, a religião foi feita pelos homens. Então, eu acho que cada um deve seguir o que faz mais sentido, né, pra você,
sem ter tanta cobrança externa. Então, eu já fui em várias religiões, eu já, né, frequentei e frequento, mas o mais importante para mim é a espiritualidade. Então, mais do que religião, eu acredito muito no poder da espiritualidade. Andressa, tu pratica algum esporte? Porque eu vi assim que tu é bem agitada. Eu disse, não, tem que fazer algum esporte para poder botar essa energia para fora, né? Meu problema é a constância. Eu tenho muita dificuldade de manter uma constância nas atividades, né? E desde criança foi assim, né? Eu começava o balé, aí um mês depois enjoava o balé e ia pra natação, pra ginástica olímpica, pra tudo. Eu não fixava em nada. Vôlei. Que é até uma questão do TDAH, que depois a gente fala um pouquinho mais. Mas atualmente eu tive uma paixão na minha vida, assim, eu ganhei uma paixão de presente, que foi o beach tênis, né? No começo foi uma modinha, né? Fui pelas amigas, mas eu gostei muito. Porque quando a gente vai ver, o beach tênis é muito legal pra questão da interação social, né? Pra conhecer pessoas novas, pra desenvolver um pouco da atenção plena, né? Daquela questão de você focar na bola, porque se você não foca na bola, a bola cai, né? É básico, a gente não pode esquecer. E a interação, a leveza daquilo, você não precisa se arrumar pra ir, né? Veste ali uma roupa, bota um chinelinho e vai. Eu gosto muito daquela coisa espontânea, sem tanta formalidade. E também eu vou à academia, faço musculação, mas com muita força de vontade. Arrastada. Muita. Vai mesmo porque tem que fazer, tem né? Tem que ir, né? Porque é importante. A gente não faz só o que gosta, né? Tem que manter a questão da musculatura em dias, que é importante pra saúde. Doutora, e é importante, né, a gente cuidar da nossa mente e do nosso corpo, né? E pra isso fazer uma atividade física, né? Total. Eu sempre falo, até pros meus pacientes, eu faço tudo pra ficar bem. Até porque, quanto melhor eu estou comigo, melhor profissional eu sou para os meus pacientes. Isso é uma coisa que eu já tenho bem determinado na minha vida. Então, eu faço terapia, eu faço esportes, eu faço muito curso de autoconhecimento, muita especialização, já fiz reiki. Yoga? E não tenho muita paciência ainda, não é? Ainda Tentei, não, então tô aí nesse processo. Ainda não tenho muita... Mas eu tô tentando. Tudo que é novo, eu tento provar pra ver se eu gosto. E eu tento sempre melhorar em tudo. E nutrir minha saúde mental. Porque se você não tá com sua saúde mental em dias, no trabalho não vai ser legal. Nos relacionamentos, em casa, em nada, né? Saúde mental é a base de tudo. Então, a gente tem que priorizar. Verdade, doutora. E ainda falando em saúde, a importância da alimentação. Você costuma cuidar bem da sua alimentação também, doutora? A Bruna fala isso, traz uma caixa de bis aqui Como pra gente. Meu ponto fraco, chocolate. Pois pode comer. Daqui a pouquinho. Eu vou até comer um aqui. Assim, também é uma dificuldade que eu tenho. Porque, até pela questão do TDAH, vou falar dele de novo, até para as pessoas em casa saberem, né? Não é pra ficar justificando. Porque eu acho que as dificuldades existem pra justamente serem superadas. Mas é de manter uma constância, de lembrar de comer no horário, de não passar muito tempo sem comer. Eu tenho um nutricionista que me acompanha, né? Eu tento dar meu melhor. Hoje, minha ingestão de açúcar é pouca. Eu deixo mais pra final de semana. Um chocolatinho assim, depois do almoço. No máximo, com um cafezinho que eu gosto. Mas eu tento reduzir tudo que é industrializado. E tento trazer mais coisas naturais pra casa, né? Desembalar menos e descascar mais, né? E também suplemento, faço uso de muitos suplementos naturais, né? E eu tento ter uma boa qualidade de sono, reduzir ao máximo eletrônico, porque celular hoje eu vejo que é unânime, né? O problema da vida de todo mundo. E me gera muita ansiedade porque é muita informação junta, né? Então, para todo mundo, vai atrapalhar o sono, vai gerar mais ansiedade. Não é interessante. Tento fazer mais atividades ao ar livre e voltando à questão da alimentação, né? Sim. Que eu me perdi um pouquinho. Eu tento e eu acho que hoje eu tô bem melhor que antes no sentido de uma alimentação mais saudável. Ainda não tá 100% do jeito que eu gostaria, mas eu tento.
Olha aí, doutora. A senhora falou aí, doutora, da questão dos eletrônicos, né? Você acha que é importante a gente fazer um detox de rede social, de eletrônicos, passar um tempo assim sem usar, apesar de muitas vezes, por exemplo, sou jornalista, eu necessito estar ligada. É teu Mas trabalho, às vezes, né? mas às vezes é importante que eu me desligue um pouquinho, né? Porque às vezes meu Deus, sai tanta coisa, não quero nem responder mensagem aqui. Mas é importante isso, né, doutora? É essencial, tanto que eu percebi muito que nesse período da pandemia, que houve um uso maior de eletrônicos, houve muita sobrecarga de trabalho, de burnout, até porque houve a questão do trabalho home office, né? E tem alguns estudos, Bruna, que já falam que o uso excessivo de eletrônicos vai predispor transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, obesidade, baixa interação social, estudos importantes, né? Então, assim, os eletrônicos, de fato, foram feitos para nos viciar. Toda vez que sobe ali aquele vermelhinho do Instagram, o coraçãozinho, ali gera uma descarga de dopamina muito forte. E aí traz uma sensação imediata de prazer. Tanto que a gente passa horas no celular e nem percebe. Justamente por isso, porque a gente tem uma sobrecarga de dopamina o tempo inteiro. Então a gente precisa adotar umas estratégias externas para reduzir esse uso excessivo. Claro, é super importante hoje, quem não tem um celular com WhatsApp é o homem das cavernas, né? Não tem como. Mas você ter os horários fixos pré-determinados para acessar é importante. Por exemplo, Bruno, você acessar 2 vezes pela manhã, 2 vezes à tarde, 2 vezes à noite. Ter um horário fixo para desligar o celular, né? Chegou em casa do trabalho, acabou. Acabou. Tipo, a partir de 9 horas da noite, desliga, não vê mais, bota no modo avião, bota em outro cômodo, bota na gaveta. E tem que ser uma coisa que a gente vai ter que ficar persistindo todos os dias, porque não é fácil. E o social traz muito a gente, né, pro WhatsApp, amigas falam, e grupo, e as pessoas cobram porque a gente não responde. E então a gente tem que ter muito nossos valores firmados, né, o que que a gente quer pra nossa vida. Senão a gente passa horas e horas lá, improdutivo. Claro, tem a questão de pessoas que trabalham no celular, aí é outra questão. Mas a gente não pode usar a desculpa de que porque trabalha no celular, vai ficar no celular 24 horas. Sim. Né? Trabalhou, deu tempo do trabalho, fica um pouquinho e sai. Se compromete em sair. Que é um desafio diário, né? Gente, eu adorei essa dica de milhões aqui da doutora Andressa, viu? Eu vou seguir essa dica aí. E vocês aí deveriam também seguir. A partir das 18 horas, tchau, Bruna, offline. Não vou mais nem atender telefone. Não sei se tu viu, Bruna, agora, nos celulares, pelo menos no iPhone, tem essa opção de você... da pessoa que tá falando com você no WhatsApp, saber que você silenciou as mensagens. Então, às vezes, a pessoa não vai ficar chateada porque você não respondeu. Você silenciou por outras questões, né? Porque quer descansar. Então, ela não vai ficar te cobrando tanto. Você silenciou, ela já tá sabendo, né? Então, tem algumas ferramentas novas aí do celular. Que não vai tirar nosso foco, às vezes, né? Pum, aquela zoadinha, como você disse. Vai tirar a gente do foco, a gente tá ali querendo estudar ou trabalhar, e aí aquela zoada no celular. Sim. Pois eu vou começar a fazer esse detox aí de rede social, viu, doutora? Ajuda, reduz muito a ansiedade também. Traz uma paz. Basta você ficar uns dias que você já fica mais relaxado, mais tranquilo. Gente, eu vou testar isso aí. Porque eu sou todo tempo ligado no 220. Parece que eu tô acelerado. Percebi. Bem aceleradona. Doutora, e aí agora falando da psicologia, da sua parte, da psicologia não, da psiquiatria, dessa parte profissional, o que foi que fez a senhora cursar a psiquiatria? Senhora não, eu sou muito nova. Meu Deus! É porque é casado. Brincadeira, brincadeira. Assim, Bruna... Doutora Andressa. Como você quiser, brincando. Eu sempre me considerei uma criança diferente, né? Porque quando eu era pequena, eu nunca gostei muito de ler gibi, história em quadrinho, livro infantil. Eu gostava de ler Mentes Perigosas. Na época, acho que nem tinha Mentes Perigosas ainda, mas livro de autoajuda. E me interessava muito pela mente humana, livro de psicologia. Então, eu sempre tive essa parte, assim, ligada, interessada nas emoções, sabe? E aí, eu às vezes me senti um pouco de um peixe fora d'água, porque eu era muito mais voltada pro interior, né? E eu cresci com isso, cresci sendo dessa forma. E aí, conforme eu fui crescendo,
meus irmãos, a diferença de idade minha para os meus irmãos é muito grande. Para o meu irmão mais velho, são 10 anos. Então é muito grande. Minha mãe disse que eu fui um acidente. Mas foi um acidente bom, tenho certeza. E aí, o que tu tava perguntando? Esqueci, acontece. Da psiquiatria, né? Foi, porque da psiquiatria. você fez a psiquiatria. Então, ao longo da vida, eu fui convivendo com meus irmãos, que faziam medicina já, né? Eu tenho 3 irmãos que são médicos, e meu pai também que era médico. E os assuntos, não tem jeito, né? Os assuntos em casa, almoço, tudo envolvia medicina, né? Os casos que atendiam, né, na faculdade, enfim. E não tem como você não se contaminar. É impossível, é muito difícil. E confesso que eu fui influenciada, assim, em ser médico, em fazer medicina por conta da minha família. Não só na minha casa, mas minha família inteira é de médicos. Nenhum psiquiatra, mas todos de outras áreas. E aí chegou, assim, confesso que na escola não era das melhores alunas, né? Então, por mais que lá dentro eu pensasse em medicina, eu não imaginei que eu fosse capaz de passar em medicina. Pra mim era uma coisa muito grande, né? Só meus irmãos conseguiriam, né? Meus irmãos muito inteligentes e tudo. E aí, na escola eu era mediana. Eu estudava na escola da minha tia, né? Que ela era a diretora e minha professora de redação. Então me ajudou muito, assim, a superar dificuldades, né? Em relação ao aprendizado. E eu sempre fui muito criativa, eu sempre escrevi muito bem, né? Nas matérias que eu gostava, eu ia muito bem. Isso que era interessante. E ensino médio, montanha-russa, as notas caíram muito, né? Mudei de escola, não tive tanto suporte, muito aluno na sala. Era um sono que eu sentia, porque a aula pra mim era muito entediante, né? Então eu tinha que desenhar, eu fazia outra coisa, qualquer outra coisa, menos conseguir prestar atenção. E chegou assim no ensino médio, no 3º ano, milagre de Deus, eu comecei a me interessar muito, assim, não que eu não fosse interessada, eu era esforçada, mas eu não conseguia, eu tinha muita dificuldade, realmente, nas matérias. E aí, quando eu fui fazer a prova, eu decidi que eu queria medicina, né, meu pai dizia, minha filha, você pode fazer o que quiser, né, você escolhe, mas a medicina, então eu percebia, né, que era tendencioso. E aí, mas realmente decidi fazer medicina. Não passei de primeira. Eu fiz 6 anos de cursinho, Deus me livre. 6 meses de cursinho. E as provas que eu fiz foram muito voltadas para as matérias que eu gostava. Então, eu me dei bem, né? Biologia, química, redação. Fui muito bem na redação, sempre escrevi muito bem, né? E fui bem, e passei. Tanto que quando eu passei, eu olhava meu nome assim, será? Tá estranho, sinceramente. Eu não olhei acreditou. 500... Não, eu olhava 500 vezes. E aí até quando eu mostrei para as pessoas, André, você tem certeza que foi medicina? Eu tá aqui, passei. E foi numa colocação boa? Foi numa colocação boa. Foi numa colocação boa. Antigamente, tinham bem menos vagas, né? Então, assim, quando eu passei, eu sou boa. Eu fiquei assim, né? Abri meus olhos. E fui pra faculdade, só que quando eu entrei... Aí, a psiquiatria. Quando eu entrei na faculdade... ao longo da faculdade, não teve nenhuma área, sendo bem sério, que mexesse com o meu coração. Minha ansiedade maior era chegar na psiquiatria, porque eu achava muito interessante, né? Entender da mente humana, entender do que não é palpável, né? Do que eu não vou ver ali no exame, sabe? Do paciente, porque o cérebro é impalpável. Sim. A mente é impalpável. E quando chegou na psiquiatria, eu me apaixonei. Eu passava horas no hospital, que na época era o Aureliano de Abreu, né? Ainda tem o hospital. Seu hiperfoco estava lá. Demais, eu passava horas e nem percebia, amava. E minhas amigas já diziam, Andressa, tu vai ser psiquiatra. Eu, não, vou não. Porque eu percebia, assim, que, só pra você ter noção, de 42 alunos da minha sala, só eu fiz psiquiatria. Então, na época, era uma área, assim, que tinha a medicina e a psiquiatria ali de lado. Ninguém queria muito, hoje não, hoje é uma área, assim, que é bem mais valorizada. E era uma área mais desafiadora, não se falava muito, ninguém queria muito. Mas meu coração tava ali. E aí, durante toda a faculdade, eu queria gostar de outras coisas, né? Gostei de pediatria, mas o que eu amava mesmo era a psiquiatria. E aí, chegou a hora de decidir. No dia da inscrição das provas, eu fiz a inscrição escondida de cada prova, porque você tem que marcar já o que você quer de matéria.
E eu marquei lá, psiquiatria em toda celular agora, não tem mais jeito, não. E aí, quando eu fui contar pra minha família ficou meio assim, olha, acho que não parece muito com você, acho que você vai se arrepender. E não por nada, mas às vezes porque não entendiam bem que era uma paixão que eu tinha, que sempre tive, né? E não era uma área tão falada, então vem um receio, vem uma preocupação. Hoje não, hoje já é super normal e tudo. E passei. Quando eu passei, nossa senhora. E aí eu decidi morar em São Paulo, que foi, assim, muito desafiador pra mim, por várias questões também. Mas começou daí minha paixão pela psiquiatria, assim, foi uma coisa que eu sei que eu nasci pra isso, foi por amor, e desde a infância eu tinha aquele viés pela saúde mental. Eu ligava incenso na casa, e sujava tudo, e minha mãe brigava, e eu tentava meditar, eu sempre fui muito assim, né? Good vibes. Paz e amor. Super. Andressa, agora a gente vai dar uma pausa para falar do nosso provedor de internet, ITTNet, seu maior provedor de internet do estado do Piauí. Passa o VT. Você já conhece o maior provedor de internet e TV por assinatura do estado do Piauí? Se você ainda não conhece, eu vou te convidar para conhecer. Então acessa aí as redes sociais do Grupo ITTNet, ou então faz aquela ligação rapidão, de 31 8000. E lá você vai ficar sabendo todos os planos de internet e TV por assinatura do Grupo ITTNet. Vamos retornar aqui nosso bate-papo com a doutora Andressa. Tá gostoso, Andressa? Maravilhoso. E meu primeiro podcast, tô um pouquinho ansiosa, mas pra tudo na vida tem a primeira vez. E tá contando tudo pra gente. Tudo. Tá bom demais, viu, Andressa? Tá, fora do consultório a gente não é psiquiatra, não. É um pouco. É um pouco, né? Um pouco só. Eu tive aqui até uma breve consulta com ela, que eu aproveitei, minha filha. Aproveitei. Foi bom demais conversar ali nos bastidores e tá sendo muito gostoso conversar aqui com você, viu, Andressa? Ai, que bom, tô gostando muito. Falando ainda da vida profissional, você também é professora, né? Conta aí pra gente também de onde foi que surge essa vontade de ministrar aula, Andressa. Assim, eu nunca foi um sonho da minha vida, eu tenho que ser bem sincera. Mas, com o passar da minha vida acadêmica, da residência, eu fiz residência numa instituição, minha subespecialização, que foi na USP, que ela era muito acadêmica, tinha muito aquela questão do aprendizado, de ensinar. Então, veio um pouquinho dali, eu confesso. E quando eu voltei pra Teresina, eu voltei e logo depois, tipo, 2 meses depois, começou a pandemia. Então, veio aquele caos, né? E aí, você começa a refletir sobre muita coisa, sobre o que você quer da sua vida, o que você não quer. E surgiu a oportunidade do processo seletivo da universidade que eu me formei, né, como médica. E aí, deve ser um sinal de Deus. Deve ser um sinal de Deus. E eu sou muito de topar os desafios, né, de gostar do novo. Eu vou com aquela coisa, vou com medo mesmo, né? Eu não deixo de fazer as coisas por medo. E eu vi que iria me agregar como pessoa, como profissional. Eu queria conviver com os estudantes, né? Agora do outro lado da mesa, não como estudante, porque eu saí de lá como estudante, mas como professora. E tá sendo uma experiência positiva, é uma troca muito boa, né? Eles aprendem comigo, eu aprendo com eles. E eu acredito muito, assim, no poder das coisas novas na sua vida abrirem portas. Então, se a gente não abraça as coisas novas que vão surgindo, a gente não vai mudando, a gente fica na zona de conforto. E eu sou muito a favor de mudar o tempo inteiro, porque eu acho que isso vai sempre agregar mais na sua vida. Então, eu topei o desafio e tô gostando muito. Uma coisa boa, Andressa. Eu tô só aprendendo aqui com a Andressa, viu? Eu filosofo muito, eu sou dessa. Eu vi, que eu tava aqui babando, meu Deus, vamos topar uns desafios, é importante, coisa diferente. Andressa, sabe o que eu tava percebendo nesses instantes aqui, conversando contigo? Que aí você é tão jovem, 31 anos, não é isso? Eu sempre confundo. 31 aninhos. 31. Você me confunde. 31 aninhos, eu te acho assim, tão como você falou, assim, eu acho que eu sou uma velhinha. Sou. Porque tu é nova na idade, mas parece ser tão madura. O que você acha que trouxe, assim, essa maturidade pra você? Eu sempre fui mais madura que minha idade. Acho que desde criança, né? E deixa eu pensar.
Boa pergunta. Mas eu sou uma pessoa que eu tento buscar o autoconhecimento todos os dias. Tudo meu, como eu te falei, é meu hiperfoco. Então, é podcast sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. É curso que eu sempre faço. Curso de tudo, de melhorar tudo. Né? Melhorar, às vezes, minha oratória. Melhorar meu mindset, minha maneira de pensar, né? Entender a mente humana, da parte cerebral e da parte comportamental. Faço terapia, sempre fiz, desde os meus 17 anos. Então, eu tenho uma busca constante em melhorar e em conhecer a mente, o comportamento humano. Então, eu acho que isso me ajudou. Mas eu considero que eu sempre fui uma criança muito madura para a minha idade. Né? E assim, o que acontece? Hoje, eu fazendo uma retrospectiva, eu era uma criança um pouco mais ansiosa e retraída. Então, é como se eu não tivesse descoberto o mundo por completo, porque eu ficava retraída, eu tinha um medo do julgamento das pessoas. E como não era meu forte a questão do desempenho escolar, porque quando você é criança, você quer receber a estrelinha, né? De parabéns. E como não era meu forte a estrelinha do desempenho escolar, eu ganhava estrelinha pelo meu comportamento. E aí eu ia sempre fazendo o que as pessoas esperavam de mim. Eu era uma criancinha fofinha, bonitinha. Tanto que é engraçado que eu sempre fiz propaganda, né? Meu propaganda Deus. do Teresina Shopping, de outras empresas. Eu adorava. Sabia que eu tava com uma artista aqui. Uma artista. Eu fui Ela é linda, psiquiatra, gente. Mas assim, até fui chamada pra modelo, mas não tinha altura. Era só o rostinho que era bonitinho. E aí eu sempre fui mais madura. E aí, o que aconteceu? Eu fui me fechando e não me conhecia direito. Porque eu fazia sempre o que as pessoas esperavam de mim. Sempre dessa forma. E uma hora você tem que quebrar um pouco essa barreira. É até uma autodefesa. É aquela coisa, eu vou me fechar pra eu evitar que as pessoas me descubram, né? Descubram minhas fragilidades. Só que é aquela questão que, se forem julgar, as pessoas vão julgar sempre. Independente de qualquer coisa, elas vão julgar, porque o ser humano é julgador, é observador e sempre vai ter uma opinião sobre as coisas, normal. Hoje isso pra mim eu sou muito bem resolvida quanto a isso. E aí eu percebi que o grande boom da minha vida foi quando eu fui morar sozinha, que eu morei 4 anos em São Paulo, mudei de cidade 2 vezes, morei em São Paulo capital e morei em Ribeirão Preto. Aí também já passei uma temporada em Lisboa, já passei também em Londres, que foi só perrengue, mas me ajudou. Quando eu fui morar em São Paulo, eu queria sofrer, sabe? Assim, não um sofrimento assim, no sentido de eu quero aprender. E eu vou aprender. Porque eu percebi que eu tinha que me distanciar um pouco da minha zona de conforto, da minha casa, da minha família, daquele confortável para eu amadurecer. E eu acho que foi isso que me fez abrir portas para o mundo, né? Para novas visões, para novas maneiras de pensar. Porque quando a gente fica convivendo sempre com as mesmas situações e as mesmas pessoas, a gente não cresce. A gente tá falando dos mesmos assuntos. A gente não tá sentindo a dor do desconforto. E a dor do desconforto faz crescer. Eu acho que foi isso. Eu fui me abrindo para as coisas, né? E fui amadurecendo. Outra aula que eu peguei aqui com a doutora Andressa. Sentir essa dor do desconforto, que é importante. Como você falou, quando foi morar em São Paulo, foi um momento ali desafiador na sua vida, né? Isso, doutora. E lá você aprendeu a cozinhar, né? Que cozinhar? Nunca aprendi. Eu queria saber, eu queria saber se ela era Masterchef. Jamais. Lá na minha casa hoje, quem ainda cozinha é meu marido. Tenho preguiça. Confesso. Eu sou muito prática. Então, tudo que demanda esforço, assim, no sentido de ter um trabalho, porque assim, cozinhar envolve ir no supermercado comprar, né, o ingrediente, pegar a receita e esperar a receita ficar pronta, aquela coisa toda. Claro, é muito amor e dedicação, né? Muito, você tem que gostar muito. Então eu sou uma pessoa mais prática. Se eu puder resolver de outra forma, pedindo comida ou fazendo uma coisa ali improvisada, né? Eu tenho um diarista, eu peço pra diarista deixar semi-pronto e eu incremento, né? Mas eu não tenho muitas habilidades culinárias, não. Eu tava pensando aqui que a doutora Andressa que sabia fazer umas comidas gostosas, tomar ali um vinho com o marido dela. Não, o vinho de vez em quando adoro, mas o vinho tá pronto. O vinho tá pronto, mas eu tô dizendo com um risotozinho, preparar aquela comidinha. Ele sabe, que faz, né? É importante que ele faz, tá ótimo. Porque eu entrevistei a Bárbara, ela é muito Masterchef, cozinheira. Né? Cozinheira fina, inclusive ela até posta umas receitinhas dela lá nas redes sociais dela. Não, eu admiro
cozinha, quem pinta. Eu não sou muito artística, assim. Eu não tenho muita habilidade manual e tudo. Mas meu marido cozinha bem e dá certo. Tá Eu já ia perguntar, que além de psiquiatra, eu só tô falando psiquiatra. É tudo parecido. É, tudo parecido, mas, né, mais a mente, né? Inclusive, eu quero até saber logo, pegar esse gancho aqui, saber logo a diferença do profissional de psiquiatria e o psicólogo. Perfeito, é uma pergunta muito comum. Sim. Psiquiatra e o psicólogo, eles trabalham juntos, em parceria, né? Mas o psiquiatra é o médico que fez a faculdade de medicina e depois fez uma residência médica, os 3 anos na área da psiquiatria. Podendo depois fazer uma subespecialização, né? Um R4, que é o 4º ano, dependendo da área, se quiser seguir também em outras áreas. E como ele é médico, psiquiatra, ele pode prescrever medicações, né? Já o psicólogo não pode. O psicólogo, ele trabalha mais com sessões de terapia, geralmente semanais ou quinzenais, que vai trabalhar a questão do autoconhecimento do paciente, da implementação da rotina na vida dele, que é muito importante. Então, para mim, o trabalho muitas vezes tem que ser em conjunto para a evolução ser bem melhor do paciente. Até porque se só uma medicação resolvesse tudo, seria perfeito, e a gente sabe que não é assim, né? A medicação trata o transtorno, trata o sintoma, é super importante, mas é necessário a colaboração de outros profissionais também para a melhor evolução do paciente. Muito bem. Doutora Andressa, eu vejo que muitas pessoas ainda têm receio de ir num psiquiatra ou num psicólogo lá. Ai, eu não vou, que é médico pra doido, eu não sou doido, não sei o quê. Não quer se tratar, por exemplo, de uma depressão, de uma ansiedade, de qualquer tipo de transtorno. O que a gente pode fazer, assim, pra tipo, alertar essas pessoas? Conversar, porque eu conheço até uma pessoa muito próxima que eu vejo que ela tá num grau de ansiedade muito grande, que eu percebo que fica a pessoa fica tipo mexendo assim demais, até sair ferida, Sim. se coçando, mexendo assim às vezes, eu fico percebendo dessa pessoa, só que essa pessoa tem aversão aí é um psiquiatra e um psicólogo. E aí e a gente já viu assim uns picos muito elevados quando a pessoa tá estressada. A gente tem medo até de ser capaz de alguma coisa, assim, além. Aí o que a gente pode fazer para estar tentando alertar para essas pessoas a importância de buscar um profissional? Por muitos anos foi colocado um tabu, né, um preconceito em relação à saúde mental. Só que, principalmente, eu percebi muito isso. Depois da pandemia, as pessoas começaram a perceber melhor a importância de se buscar ajuda quando é importante buscar, quando se precisa buscar. Até porque, quanto antes a gente trata um transtorno que exista, uma depressão, uma ansiedade, até um TDAH, outras questões, transtorno bipolar, melhor é a resposta do paciente, né? Mais rápido ele vai melhorar. E menos sofrimento ele vai ter. Então, vai prejudicar muito menos a vida dele. E o mais importante para essas pessoas que têm resistência é disseminar informação. Então, hoje a gente tem Instagrams, né, que a maioria dos médicos tem. Então, o paciente já pode ter uma noção de que se gosta do estilo do médico, se identifica com ele, se de uma certa forma ele se mostra capacitado. É importante não só se mostrar nas redes sociais, tá, gente? Então, é importante, sim, verificar o currículo do médico para saber se realmente ele é especialista, se ele sabe do que ele fala, né? Porque hoje o Instagram é meio que terra sem lei, né? Qualquer pessoa fala o que quer e pronto. E mostrar apoio para essa pessoa que está passando essa dificuldade. Por exemplo, olha, eu posso ir com você à consulta. Vamos buscar pelo menos uma avaliação para ver o que pode ser, para ver o que pode te ajudar a melhorar, por exemplo, para você dormir melhor, para reduzir sua ansiedade. Acho que tratar na naturalidade. Até porque, Bruna, se eu for imaginar a questão dos casos que eu mais recebo, realmente o carro-chefe no consultório de demanda é o TDAH, é transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, autismo. Nem é quadro psicótico, sabe? Tipo, delírio, alucinação, é raro. E mesmo assim, mesmo que exista, a gente tem que tratar justamente para ficar bem e ter uma vida normal, né? Não adianta a gente viver, não vou tomar remédio, não vou buscar ajuda. E viver infeliz, viver triste, viver com pensamento negativo, de morrer. Isso não é viver, isso é sobreviver. E eu sempre falo,
que tem áreas na medicina para cuidar de todo o corpo. E tem uma área que cuida da mente, das emoções, da saúde da mente, que é a psiquiatria. Eu acho que é levar na naturalidade, e eu acho que nesse sentido, acredito que o Instagram foi positivo, porque hoje os profissionais já têm uma abertura, já tem uma rede social, já dá para você ter uma noção do profissional. Tanto que quando eu fui abrir minhas redes sociais, né, que acho que ainda em São Paulo eu fiquei um pouco receosa, porque você sempre fica naquela coisa, até que ponto eu mostro, né, não parece, mas eu sou reservada, eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal. Hoje eu tô bem melhor, mas assim, foi um desafio pra mim até deixar meu Instagram aberto, sem ser bloqueado. Porque eu tenho aquele receio, não quero que saibam da minha vida, eu não quero que me vejam. Mas é importante, né? Só o fato de você ter um Instagram, você tá disseminando informação de qualidade para as pessoas. E é quebrar esse tabu, é levar na naturalidade, né? A gente tem que cuidar de tudo e principalmente, eu arrisco dizer que principalmente da mente. Porque se a gente não tem saúde mental, aumenta o risco no futuro de diabetes, de hipertensão, de cânceres, de doença autoimune, artrite reumatoide. Então, assim, não é simplesmente para tratar, é para evitar possíveis desgastes no futuro também. Muito bem, doutora. Pegando um pouquinho do gancho de redes sociais, eu queria saber, doutora, se a senhora tem um costume de... Doutora, de nas suas redes sociais falar do seu trabalho, dos transtornos, de tudo que você fala como psiquiatra. Muito, tanto que o Instagram já é meu segundo filho. Meu segundo não, que eu não tenho ainda o primeiro. Mas é meu filho, porque demanda tempo. Você tem que gravar vídeo, então às vezes você deixa de fazer outra coisa pra se dedicar a ele. Às vezes não, você deixa, né, grande parte do tempo dedicado a ele. E todos os dias eu posto, principalmente de TDAH, né, que hoje é minha maior especialidade, mas posto também algumas coisas sobre ansiedade, depressão. Até porque eu atendo outras demandas no consultório, mas eu posto muito sobre TDAH. E me dedico... Hoje eu me dedico como se fosse meu segundo consultório, né? Até porque eu sei que hoje é o cartão de visita do profissional. Acho que todo um profissional hoje que não tem uma rede social, ele não é mais encontrado. Antigamente tinha outras formas mais fortes, né? De disseminar o trabalho, televisão e tudo. Mas hoje as redes sociais são muito importantes. Então eu sempre posto informações irrelevantes, me dedico e levo a sério mesmo meu Instagram. E eu vejo que eu ajudo muita gente até por lá, né? No sentido de disseminar informação. E foi através das redes sociais da doutora que eu encontrei ela. E ela me respondeu lá no direct prontamente. Ô, Bruna, fale comigo no WhatsApp, não sei o quê. Meu Deus! Daí ela já me ganhou. Eu disse, vai ser ela minha entrevistada para falar sobre essa temática. Eu tenho um problema, eu não gosto de ver direct vermelhinho. Eu gosto de responder. Foi lá responder, né, doutora? Só quando realmente não dá que eu não consigo responder. Porque tem gente que só vai responder a gente depois de milhões de anos, aí já passou e tudo, e eu queria falar sobre esse tema logo, sim. E tudo. E agora a gente vai já falar aqui sobre a ITT Play. A doutora, quando entrou aqui, ficou... assim, abismada, gostou muito da estrutura da TV, não foi isso, doutora? Quando entrou, meu Deus, Bruna, que maravilhosa, adorei tudo, o piso, tudo lindo. Ainda não conhecia, né? Não conhecia. Uma oportunidade para conhecer aqui o nosso estúdio, nossa equipe. É uma TV por assinatura genuinamente piauiense, que tem uma programação local e várias outras programações nacionais e internacionais. Você pode acessar através do aplicativo da ITT Play, fazer o combo... internet mais a TV por assinatura, isso é importante. E agora a gente vai falar da ITT Play, a nossa TV por assinatura genuinamente piauiense. Deixa eu te contar 4 curiosidades sobre a ITT Play. A ITT Play é uma TV por assinatura genuinamente piauiense, tem mais de 100 canais disponíveis para você, tem uma programação local super diversificada e tem um precinho que cabe no seu bolso. Quer saber mais? Acesse nossas redes sociais que tá aqui, viu? Vamos retornar aqui com a doutora, tá bebendo água. Se quiser pegar aqui um chocolatezinho. O problema é que eu não vou pegar só um, daqui a pouco. Tá com medo de sujar o dentinho da princesa de milhões. Minha gente, na hora que a doutora entrou aqui, meu Deus, quem é essa princesa? Olha o rostinho dela. Nada. Linda demais. Obrigada.
Curtindo. Lindíssima. E agora a gente vai falar do tema, né, que eu falei do início aqui do nosso podcast, que é o TDAH. E aí, primeiro eu quero que a doutora explique pra gente o que é o TDAH. Amo falar sobre ele. O que é o TDAH? É uma sigla que significa transtorno do déficit de atenção e ou hiperatividade, tá? Porque existem 3 tipos. Existe o tipo desatento, existe o tipo hiperativo, impulsivo, e existe o tipo misto, que é um pouquinho de cada, que são os 2, que é o mais comum. É a pessoa ter um pouquinho de cada. Ninguém vira TDAH, então nasce TDAH, porque a pessoa já nasce com algumas alterações no cérebro, já nasce com um cérebro diferente, né? Então a criança, quando nasce, o bebezinho, ele nasce com essa parte aqui do cérebro, que é o lobo frontal, funcionando de uma maneira mais lenta que o normal, que eu vou explicar o que isso causa, e também com menos substâncias, neurotransmissores cerebrais que as outras pessoas, principalmente dopamina e noradrenalina, mas principalmente dopamina. Isso tem repercussões, Bruna, por toda a vida da pessoa. É importante falar que ninguém se cura do TDAH, tem que aprender a conviver e tratar o TDAH, né? Então, é um transtorno cerebral, biológico, a pessoa nasce com ele e tem uma série de repercussões por toda a vida. É genético, doutora? E aí, antes disso, eu queria saber o que é a dopamina, que você explicasse para as pessoas. Isso. Dopamina e serotonina, né? Isso. Existem substâncias cerebrais que fazem o cérebro desempenhar as funções dele, né? Elas estão sempre sendo transmitidas pelos cérebros, através dos neurônios, né? Os neurônios, que são como se fossem as células do cérebro, eles eliminam essas substâncias que fazem as funções cerebrais, né? Atenção, memória, concentração. E aí, o que acontece? Quando a pessoa tem menos dopamina, que é uma dessas substâncias, no caso do TDAH, ela, por exemplo, tem muita dificuldade de manter a atenção, em sustentar a atenção dela, que a gente fala que é manter a atenção sustentada. Por exemplo, assistir uma aula direto mais de 1 hora, sem levantar, mantendo o foco e a concentração ali na atividade. Desmotiva muito fácil. Então, por exemplo, você tá num emprego novo, no começo você tá muito motivada e depois desmotiva. Tá numa atividade física nova, no começo tá muito empolgada, depois desmotiva. Claro, a gente não pode olhar os sintomas de uma forma isolada, por isso que é importante a avaliação médica. É o conjunto dos sintomas. E também, por conta disso, existe uma instabilidade na atenção. Por isso que o nome déficit de atenção, que é o transtorno do déficit de atenção, tá um pouco equivocado. Porque não é que a pessoa não tenha atenção, ela tem a instabilidade. No que ela tem interesse, o foco é 100, ela tem um hiperfoco. Ela foca ali que nem percebe o tempo passar. Agora, o que ela não tem interesse, o foco é muito baixo. E não é só isso, tem várias repercussões também, Bruno, que a gente pode até falar, também inclusive na idade adulta, de não tratar o TDAH. Sim. Né? Que é importante cuidar desde criancinha. E antigamente, né, doutora, os pais não sabiam, as pessoas não sabiam de modo geral o que era o TDAH e às vezes chamavam o filho, esse menino é burro, preguiçoso, desatento, desastrado, desengonçado, não consegue fazer uma atividade por muito tempo. Né? E às vezes os pais, sem saber, lógico, né? Até porque os estudos são recentes sobre o TDAH. A medicação, se eu não me engano, ela tem 40 anos de existência, é muito pouco, né? Então os pais não sabem, então é muito importante que os pais busquem ajuda quando perceberem que o filho é muito desatento, assim, vive no mundo da lua, tem um desempenho escolar muito baixo, mesmo estudando, mesmo se esforçando, né, que se distrai fácil, que é muito inquieto, que é muito acelerado, é muito impaciente, porque confunde muito, né, com ansiedade, ou com malcriação, ou com falta de inteligência. Sim. E o TDAH, pessoal, até é importante falar para quem tá em casa, não é falta de inteligência. É instabilidade na atenção e tem mudança cerebral, como eu falei pra vocês, alteração no cérebro, que faz gerar esses sintomas. Né? Por isso que a gente tem que disseminar muita informação sobre isso. Doutor, o TDAH também tem a dificuldade de expor suas emoções, por exemplo, tá muito triste, ele mostra muito que tá triste, aliás, não consegue esconder.
Sim. Se tiver feliz, ele mostra pra todo mundo que tá feliz, né? São muitos sintomas, né, que a gente pode ter. Mas, por exemplo, no TDAH, uma coisa que é muito marcante é a desregulação emocional. O que é isso? Quando ele é contrariado ou quando uma coisa sai de uma maneira que não é tão esperada, eles sentem muito, né? As pessoas que têm TDAH sentem demais. E aí, às vezes, dependendo, né, até da personalidade, briga, se irrita com facilidade, explode. Claro que muitas vezes, até pela questão social, você se segura, você vai manejando aquilo. Mas tem gente que não sabe lidar com essa emoção, Não né? sabe lidar com as emoções, é exatamente isso, é uma desregulação emocional. Então, acontece da criança ela ter esse baixo limiar à frustração. Quando ela é frustrada, quando alguma coisa sai de uma maneira que ela não espera, ela explode, ela grita. Mas não é porque ela quer, é porque ela não consegue lidar com as emoções negativas. Eu vejo também que um outro sintoma que eu pesquisei aqui é que o TDAH é um pouco infantil. É verdade, assim, um dos sintomas? Na verdade, eu vejo que as pessoas que têm TDAH, elas são mais ingênuas, né? Ingênuas que as outras. Por quê? Porque não tem tanta malícia, são mais puras. Até porque eu tive até uma paciente muito querida minha, que ela fala uma coisa interessante. Ela, doutora, eu não tenho paciência de fazer novas amizades. Não tenho. É o porquê? Porque pra você fazer amizade, você tem que fazer aquela questão social, tem que chegar, tem que saber o que falar, tem que interagir. E eu não tenho paciência. Então, se a gente não cuida disso, acaba que repercute em outros campos da vida também. Nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos, na autoestima. Tanto que eu recebo muito no consultório pessoas que já chegam com a autoestima muito baixa, Bruna, muito baixa. Porque a vida inteira se sentiu comparada com as outras crianças, às vezes com os irmãos, né? Se sente incapaz, acha que não consegue, quando na verdade não é o que a criança TDAH era o que ela tinha. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Sim. Um outro sintoma que eu vi também, pesquisando aqui, é a questão sensorial, né? Quando tem muito barulho, às vezes pode se confundir com autista, né? Ou pode ter o TDAH e o autismo também junto? Muito, pode. É muito comum, né? Porque existe uma classezinha que a gente chama de transtorno do neurodesenvolvimento, que são os transtornos que iniciam na infância, né? Tem algumas alterações cerebrais que predispõem o transtorno. Quais são eles? É o TEA, que é o transtorno do espectro autista, o TDAH, os transtornos do aprendizado, dislexia, descalculia e disgrafia, e a deficiência intelectual. Então, é muito comum eles virem juntos. Não necessariamente vão vir na mesma pessoa, mas podem vir. E uma das características do TDAH e do TEA é a questão da hipersensibilidade sensorial. O que é isso? A pessoa, ela responde de uma maneira muito intensa aos estímulos. Tanto a som, quanto a luz, quanto às vezes ao toque, a textura de roupa. Então, por exemplo, se o som é repentino, persistente, por exemplo, a pessoa espoca um balão do seu lado, o estímulo é muito forte, palmas, sons muito altos, sons repetitivos causam muito desconforto, luz muito forte causa muito desconforto, às vezes textura de roupa mais áspera, a etiqueta incomoda muito. Então, isso pode levar a pessoa a ter uma sobrecarga sensorial. Por exemplo, chegar numa festa, num evento e se irritar muito por conta desses sintomas e não saber por quê, né? Então, por isso que eu falo da importância do autoconhecimento. Porque quando você não sabe, você acha às vezes que é um problema seu, né? Que você que é chata, que você que quer se isolar. E não é uma sobrecarga de sensações, que incomoda muito, inclusive. Às vezes o TDAH quer ficar um pouco assim isolado, aí o pessoal lá da Justamente casa, da por isso. família, meu Deus, é preguiçoso, te levanta dessa cama, menino. Mas é porque ele quer ficar naquele momento ali dele, sozinho, tá sobrecarregado de coisas na cabeça. Que a cabeça do TDAH, não sei, a senhora pode até explicar, doutora, parece que é um turbilhão de coisas assim na cabeça, todo o tempo ligada no 220, parece que as ideias não estão se conectando direito, precisa ser uma coisa pra parar. É como se a mente fosse o tempo inteiro bagunçada, desorganizada, cheia de ideia aparecendo que não se conecta e você fica confuso, você fica ansioso, você se desorganiza, né? Gera uma inquietação muito grande. E essa inquietação
pode levar à desorganização, à ansiedade. E é como, assim, a gente tem uma potência absurda. Por quê? Porque quanto mais ideia na cabeça, mais chance de você ter uma ideia boa, por exemplo. Então, os TDAHs pensam muito fora da caixa. Tem um estudo interessante que mostrou que são 30% mais empreendedores que a população que não tem TDAH. Por quê? Porque são inquietos, são criativos, gostam do novo, né? E buscam o tempo inteiro. E aí acabam que se dão bem quando estão numa área do seu interesse. Se destacam muito. Doutora, e para a pessoa que acha que tem o TDAH, tem que procurar um profissional, tem que fazer o quê, doutora? Ler sobre o transtorno. Hoje a gente já tem vários Instagrams, né, que falam muito sobre transtorno, inclusive. Quero deixar o meu à disposição para quem quiser me seguir, né, que se interessar pelo tema. Então, ler muito. Depois que ler, que se identificar de alguma forma com o transtorno, buscar um médico especialista nessa área, que pode ser, geralmente o psiquiatra, que tem vivência nessa área, porque é importante ter experiência para não deixar passar esses diagnósticos, ou o neurologista, né? Mas é importante ter experiência nessas áreas. Existem outros testes que a gente pode pedir depois também, uma vez que a gente fizer a avaliação do paciente, que é um teste neuropsicológico, que a neuropsicóloga faz, que a gente pode complementar depois. Mas é muito importante essa avaliação primeiro do médico e você ter uma noção que se esse médico é especialista nessa área. Porque muitas vezes, Bruna, se confunde com ansiedade, por conta da inquietação, da agitação. É comum, sim, o TDAH ter os dois, mas pode ser só um TDAH que não foi tratado. Sim. Por isso que a pessoa é ansiosa, agitada, inquieta. Sim. Então, é importante a gente pesquisar sobre o TDAH, ler artigos, pesquisar vídeos, ver um médico especialista que entenda realmente da área, né? Isso que a doutora que é especialista. Inclusive, a doutora tem o TDAH, né? Tem o TDAH. Então, eu sei exatamente o que as pessoas... O que se passa na mente do TDAH. E foi uma coisa, Bruna, que eu demorei um pouco pra abrir pras pessoas. Porque, como eu te falei, eu sou um pouco reservada, eu não gosto muito de falar da minha vida. E por muitos anos eu levei com uma certa fragilidade. Mas eu percebi que depois que eu abri pras pessoas, ajudou até no meu trabalho, no sentido da conscientização do TDAH. Né? Que às vezes as mães no consultório, quando eu dava diagnóstico, elas falavam assim, doutora, será que meu filho vai ser alguém na vida? Né? Será que meu filho vai ter uma profissão? Se vai... Aí eu comecei a falar, a médica do seu filho tá aqui, não tá? E eu tenho TDAH. E aí a criança ficou com os olhinhos brilhando, sabe? E a mãe também. E aí eu percebi que eu ajudo muito mais disseminando isso. Não é nada de outro mundo, é muito comum, não é uma doença, é um jeito de funcionar, mas que é sério. A gente tem que buscar ajuda pra ter qualidade de vida. Até porque, Bruno, quando a gente vai ver a criança que não tratou, além das repercussões que ela tem ao longo da vida, na autoestima, no desempenho escolar, no comportamento, nas relações, maior risco de bullying, maior risco de rejeição. Sim. Na idade adulta, maior risco de divórcio, de desemprego, de cometer crimes, né? Tem tudo. Uso de drogas, então cuidado que a gente tem que ter na adolescência, principalmente. Então tem várias repercussões, né, do TDAH não tratado. O seu diagnóstico do TDAH foi tardio ou foi bem no início? Super tardio, há 5 anos, né? Eu já estava na residência, na subespecialização, né? E eu percebi que quando aumentaram as demandas da residência, que tinha que me organizar muito, horários, essa coisa mais certinha, mais rígida, eu me desorganizava. Porque eu não conseguia. Porque é muita capacidade, às vezes, de planejamento, de execução de tarefas, de organização de horário, de gestão de tempo, que quem tem TDAH tem muita dificuldade. E aí, alguns chefes meus me chamaram pra conversar. E no começo eu achei que fosse uma certa implicância, né? Implicância comigo. Só que como foram chefes de serviços diferentes, de locais diferentes, não, tá estranho. E aí, depois que eu comecei a ler, que eu comecei meu tratamento, minha vida mudou completamente. E eu vi que tinha, aquela coisa, eu era míope, né? Eu fiz a cirurgia, mas eu não enxergava direito. Quando você tem o TDAH que não trata, você sempre acha que tem algum problema e não sabe qual que é. Então, você enxerga a vida de uma forma diferente. Na hora que você começa a tratar o TDAH, você coloca o óculos. Você enxerga a vida de outra forma. E você vê que não é uma dificuldade
propriamente sua, que você não é defeituosa, que é uma dificuldade que você tem por conta do transtorno. Sim. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Tanto que eu falo abertamente no meu Instagram que eu tenho, né? E isso me ajuda muito na minha profissão, porque a sensibilidade, tanto em abordar esses pacientes, como em passar orientações, como em tratar, e perceber esses casos é bem maior. Então, isso me ajudou. E aí, você sempre coloca isso nas redes sociais, tá lá falando de como é sua vida com TDAH e tudo. E, doutora, na questão da medicação, você disse que é como se botasse um óculos para enxergar, né? O que foi que você sentiu, assim, depois que começou a fazer o tratamento, assim, uma mudança, assim, que antes não acontecia, quando não tinha um tratamento e agora com um tratamento notório? Visível. É uma paz mental. É como se os pensamentos exagerados fossem silenciados e você tivesse mais disposição e mais energia para começar as tarefas, terminar. Você consegue gerir melhor seu tempo, organizar seu dia. Isso gera menos ansiedade. Isso faz dormir melhor, porque você fica bem produtiva e à noite não fica com um monte de pensamento na cabeça, sabe? Você gere melhor seu dia. E você executa melhor suas coisas, sabe? Você foca 100% naquilo. Porque qual que é o problema do TDAH? Tá aqui fazendo uma tarefa, fazendo aqui um trabalho. Ah, o que é que eu vou comer no almoço? Ah, eu vou almoçar no shopping ou eu vou almoçar não sei onde? Ah, eu tenho que mandar mensagem para tal pessoa. Ah, um monte de coisa ao mesmo tempo que desorganiza. Então, quando você tá com a medicação, fica tudo mais organizado. Por exemplo, eu fiz até o teste. Lá na residência, era bem grande, né? Lá na USP tinha um estacionamento bem grande. Nos dias que eu não tomava a medicação, eu passava meia hora pra encontrar o carro. Eu não encontrava o carro. Eu ficava, gente, cadê esse carro? Eu vim de carro? Eu não sei se eu vim de carro. E eu ficava rodando. E aí eu terminava o dia irritada, sabe? Meu Deus do céu. E aí com a medicação eu encontrava em 5 minutos. Então, pequenas coisas. Por exemplo, eu me mudei recentemente, fui pra um apartamento. No dia eu não tinha tomado a medicação. E aí eu entrei na garagem. Eu passei 40 minutos pra encontrar minha vaga. Tudo bem que eu tinha acabado de me mudar. 40 minutos. Rodei, olhei, não tinha. Meu Deus, cadê? Até porque o TDAH tem muito pouco senso de localização. Deixei meu carro do lado de fora. Eu não vou mais procurar, não. Perdi a paciência. Só que isso frustra, né? Isso demais. Todos os dias. Isso frustra. Então, pra autoestima, pra aquela sensação assim, de autoeficácia, de você perceber que você é capaz, que você consegue, a medicação ajuda muito. Você falando em frustração, eu lembrei aqui de uma outra conversa que a gente estava tendo aqui no início, que você falou que uma mãe chegou e falou pro filho, doutora, será que meu filho vai dar pra alguma coisa? E aquilo ele escutou ali no consultório. Aquilo dali eu acho que pra uma pessoa que tem o TDAH, fica ali na cabeça pra você tirar isso tudo com o seu tratamento. Realmente vai ajudar com psicólogo e tudo. Isso. Mas é muita coisa que a pessoa que tem TDAH fica ouvindo desde a infância e aquilo tudo vai gerando, deixando a autoestima dele baixa, deixando ele lá embaixo mesmo. No se sentindo incapaz. Se sentindo incapaz de fazer qualquer coisa, de se dar bem numa profissão. Por exemplo, ele quer ser advogado. Aí, será que eu vou dar pra ser advogado? Que minha mãe a vida toda disse, não, minha filha, você não consegue estudar muitas horas e tudo. Né, tudo isso. E eu sempre falo, o TDAH pode ser o que quiser na vida, inclusive eu tenho pacientes de todas as profissões super bem-sucedidos. E, como eu tô falando, pensa super fora da caixa. São super empreendedores, se destacam no que fazem. E é aprender a lidar. E não tem relação, não é falta de inteligência. É falta de gestão, de planejamento, de foco, no sentido da atenção. Mas responsabilidade, ok. Inteligência, ok. É só gerir as dificuldades, né? Então, não incapacita em nada, muito pelo contrário. E eu faço questão de, até no consultório, dar essa injeção de ânimo nos meus pacientes, nas famílias, porque não incapacita em nada, absolutamente nada. Agora, a gente tem que tratar, a gente tem que manejar bem essas dificuldades. Sim. Doutora, agora a gente vai dar uma pausa para falar da nossa pousada Barra Del Mundo. Você conhece Barra Grande? Conheço, gosto muito. Passar umas férias, relaxar, é importante, né, doutora? É super. Demais. O Grupo TTNet tem uma pousada super bacana, localizada lá em Barra Grande, no nosso litoral piauiense, que é lindíssimo. Até convido você para conhecer a nossa pousada linda, drinks deliciosos, gastronomia, além daquela vibe da praia. A gente vai já passar aqui o VT da pousada Barra Del Mundo.
experiência única na pousada Barra del Mundo. Doutora Andressa, não deu pra sentir um gostinho de estar lá? Ah, deu. Deu Já vontade quero ir. de estar lá, se divertindo, curtindo essa vibe maravilhosa da praia. Inclusive, a gente tá com uma promoção aí no Instagram da Pousada Barra del Mundo, da internet, da ITTNet, mais uma diária da Pousada Barra del Mundo, que vocês podem conferir aí no Instagram da Pousada Barra del Mundo. Vamos continuar aqui um pouquinho falando sobre TDAH. Vamos. Um tema muito bom. Né, que muitas pessoas estão querendo saber sobre isso. E a professora também, psiquiatra, está aqui esclarecendo muito bem pra gente. Né, doutora? Estamos aqui. Doutora, fala aí um episódio, assim, inusitado, fora esse aí do carro, que aconteceu. Vários. A minha vida inteira. Vamos lá. Um que eu lembro, assim, teve lá... Só rapidamente, uma pessoa com TDAH tem um perigo de esquecer o filho dentro do carro, né, doutora, às vezes? Pode ser. Pode esquecer de muita coisa, Não é? né? Então, é interessante sempre fazer uma atividade cada vez, né? Fazer Respirar. as atividades de forma pausada, não querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque vai se atrapalhar, né? Por exemplo, quando eu morava em São Paulo, minhas amigas aqui de Teresina quiseram fazer uma comemoração de Natal, né? E fizeram coisa linda na casa de uma amiga, né? Todo mundo muito arrumado, aquela coisa. E aí, eu cheguei na festa, dancei e tal, aí foi ótimo, né? Tinha drink, tinha umas coisinhas, comidinhas. E aí eu comecei a perceber que eu tava andando estranho, sabe? Assim, uma coisa estranha, que eu não me equilibrava direito. Meu Deus, que coisa estranha e tal. Quando eu comecei a dançar, minhas amigas começaram a rir, a apontar. Eu estava com 2 sandálias completamente diferentes. A semelhança era só que ela que era preta, mas uma era de cordinha, a outra não tinha nada a ver, o salto completamente. Eu não percebi. Meu Deus! Não percebi, assim... E com brincos diferentes, sabe? Com brincos diferentes, já aconteceu muito. Porque é aquela coisa, quando você tá colocando brinco, você tá pensando em outra coisa, né? Sim. Então, nem... A roupa já saiu com a roupa do lado da vez. Demais. Eu fui fazer supermercado um dia desse. E aí, comprei as coisas no supermercado. Subi com a feira, né? E aí, meu marido chegou depois de uns 10 minutinhos com a caixa de ovos, né? Aí eu... Meu Deus, que legal, você comprou ovo. Aí ele... Não, Andressa, tu esqueceu em cima do capô do carro. Então acontece de tudo. Aí eu tento me policiar. Hoje eu já adotei várias estratégias comigo que facilitam muito minha vida. Fazer uma coisa de cada vez, né? Contar a quantidade de sacolas que eu tô levando. Isso ajuda muito no aeroporto, quando você tá viajando, pra não... Porque já aconteceu, vou contar uma que eu lembrei agora. Essa foi cômica. Eu estava viajando com meu marido. E aí, a viagem era pro Peru, na época, né? E aí, eu sei que eu levei minha malinha, né? Passou no raio-x, descemos pra desembarcar. No desembarque, que a gente tinha chegado lá, eu peguei uma mala, só que era uma mala completamente diferente da minha, porque tinha uma bandeira do Brasil bem grande, né? Aí, na minha cabeça, o que é que eu pensei? É minha mala. A mala era igual a minha, só que tinha a bandeira do Brasil. Aí, na minha cabeça, será se é porque eles quiserem me homenagear, porque eu sou do Brasil, e botaram uma bandeira do Brasil? Aí peguei. Ô, Bruna, eu sei que depois, quando eu fui ver, não era minha mala. E a mulher, você não viu que essa mala aqui era a minha? Porque a gente foi conseguir devolver a mala meia hora depois. Você não viu que tinha essa bandeira do Brasil? Aí eu pensei, mas eu achava que era uma homenagem pra mim, que eu era do Brasil. Sabe, assim, umas coisas... Até por isso que eu te falo, a questão da pureza, a questão da imaginação fértil. E aí, hoje, eu fico super ligada. Quando eu vou buscar uma mala, eu vejo se é a minha. Eu conto a quantidade de malas que eu tô levando, porque às vezes você esquece, né? De deixar em algum lugar, vai lanchar no aeroporto. Então, são umas coisas que você tem que fazer de forma sistemática pra não se desorganizar. Umas diquinhas aí. Sim. Doutora, é importante aliar sempre a psiquiatria com a psicologia para fazer o tratamento do TDAH? Ajuda muito, porque a medicação, ela vai ajudar a tornar o cérebro do TDAH igual ao cérebro da pessoa que não tem TDAH, né? Mas é importante unir a psicologia numa abordagem mais prática, voltada para as estratégias na rotina, para saber como manejar as dificuldades, para essas coisas mais práticas. Até porque, geralmente, o psiquiatra, você vai de tempos em tempos.
O psicólogo, semanal, a cada 15 dias. Então, dá para você ir trazendo os feedbacks das suas dificuldades e ir montando as estratégias para combater, né? Então, ajuda muito a aliar os dois. E outra dúvida minha, e eu acredito que de várias pessoas, é saber se o TDAH, ele é tratado somente com a medicação ou ele pode ser tratado apenas com algumas orientações do psiquiatra e do psicólogo. Sim. Como o TDAH é um transtorno químico, genético, né, tem alteração cerebral, o tratamento ainda mais eficaz, né, para tornar o cérebro igual a de uma pessoa que não tem TDAH é a medicação. Então, sempre vai ser a maior opção. Mas vai ajudar muito também a questão do autoconhecimento, das leituras, de montar as estratégias para lidar com as dificuldades, de fazer terapia. Aí tem outras terapias associadas também, que é o neurofeedback, que é como se fosse assim, um estímulo cerebral, uma musculação cerebral para melhorar essa dificuldade. Mas a medicação, ela sempre vai ter um papel muito importante, né? Não posso deixar de dizer isso. Sim. Doutora, a senhora gostaria de fazer alguma consideração final? Eu queria falar por horas e horas sobre esse tema. E acredito que a gente pode até marcar depois um outro bate-papo, fazer uma entrevista lá no seu consultório, pra gente falar especificamente do TDAH, porque aqui a gente falou de tudo um pouquinho da sua vida pessoal, do seu trabalho e do TDAH. E aí o TDAH eu acho que é mais profundo. Inclusive, eu até quero fazer esse convite, quero ir falar novamente sobre esse tema, fazer uma matéria mesmo assim especial sobre esse tema. Que eu acho importante passar para as pessoas. A gente tem que disseminar informação. Então, é a primeira coisa, né? Antigamente, na época dos nossos pais, não existiam redes sociais, Instagrams com informação de qualidade. Não tinham como ter acesso ao médico, acesso a ter uma noção sobre a questão da saúde mental e da importância do tratamento. Hoje já existe. Então, é importante, quem está em casa, sempre se perceber se tá legal, se tá tudo bem na vida, como é que tá o sono, como é que tá o humor, se tá tendo algum tipo de sofrimento. Porque se tiver, é importante passar em avaliação do psiquiatra, com o psiquiatra, acompanhamento psicológico. E percebendo alguns sinais, falando de forma mais específica do TDAH, porque hoje já existem vários Instagrams, e eu quero convidar novamente a quem quiser me seguir também, Andressa Santos, psiquiatra. Eu falo muito do tema. Então, dá pra você ter uma ideia de, pelo menos, suspeitar se existe o TDAH ou não. E suspeitando, buscar ajuda. E não só o TDAH, mas transtorno de ansiedade, depressão. E não é vergonha, gente. Não é fragilidade. Tanto que quando a gente vai ver, Bruna, são questões químicas do cérebro. O cérebro começa a funcionar diferente. Tem uma desregulação dos neurotransmissores do cérebro. E ninguém tem controle sobre isso, né? Então, a gente tem que levar na naturalidade a busca pela ajuda. Por outro lado, não precisa ninguém ficar falando sua vida pra ninguém. Então, sigilo profissional, a ida ao psiquiatra é completamente sigilosa, né? O profissional jamais pode falar a respeito, divulgar a respeito da identidade do paciente, jamais, né? Isso é completamente fora da ética médica, principalmente na área da psiquiatria. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, é sigilo absoluto. E desmistificar, né? Quebrar esse preconceito bobo. É uma área médica como qualquer outra. E a gente veio nessa vida pra ser feliz e pra viver bem, né, Bruna? Verdade. Então, é buscar ajuda, se precisar. Eu aprendi muito aqui com a senhora, com você. Viu, doutora linda? Aprendi muito aqui nesse bate-papo. Foi muito bom saber um pouquinho sobre o TDAH e passar para as pessoas um pouco mais sobre o TDAH. Às vezes as pessoas acham que tem ou não tem. E é importante buscar essa ajuda, né? Estudar mais sobre isso, buscar artigos, Instagrams de pessoas que falam. Inclusive, tem até vários famosos que tem, né? Eu vi. Will Smith, tem o dono da Microsoft, se eu não me engano. Sabrina Sato. Sabrina Sato, Tata Werneck, o Fiuk, o Scooby, Pedro Scooby. Tem tantos. Um monte de gente. É muito comum. E estão aí, ó, na vida. Tranquilo. Pois, doutora Andressa, muito obrigada. Foi um prazer, como eu disse pra você. Eu ainda vou lá no seu consultório, vou falar muito. Convidado. Falar não só do TDAH, mas de outros transtornos, depressão, outras coisas, outros temas. A gente vai falar ainda muito. E aí tem um Minuto Notícia. Aqui na ITT Play tem uma programação diversa. E aí a gente vai falar mais sobre outros temas, viu, doutora? Muito obrigada. Foi muito bom aprender mais sobre esse tema e conversar, entender e conhecer você pessoalmente. Muito obrigada, Bruna. E quero te parabenizar novamente, porque
Como eu te falei, você pensa fora da caixa, você é muito, dá pra você é muito inteligente, criativa, dinâmica. E pessoas como você vão sempre se dar bem na vida. Ah, Parabéns. meu Deus. Obrigada. E boa tarde, boa noite pra quem tá em casa também, né? Dependendo do horário que vê esse vídeo. Sim, o nosso podcast passa toda quinta-feira aqui na nossa ITT Play e em todas as nossas redes sociais. Quinta-feira, a partir das 16 horas, meu Deus, a partir das 16 horas, na TV e no aplicativo que você pode baixar aí no seu celular, viu? E até o próximo podcast. Tchau!